Convido os irmãos e irmãs para abrirmos as nossas Bíblias na segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3. Segunda Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3. Eu quero fazer a leitura até o verso 11, mas hoje nós vamos ficar nos versos 3 e 4. Diz-nos assim a palavra: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós precisamos de Ti. Precisamos da Tua graça, do Teu poder, da iluminação do Teu Santo Espírito, para compreendermos esta palavra, como também aplicarmos nas nossas vidas. Faz assim, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Oramos no nome bendito e santo de Jesus. Amém. Já na saudação desta carta que estudamos na semana passada, o apóstolo Pedro revela o motivo de ter escrito esta carta. Nesta saudação, então, ele estabelece o tema. E aí, a partir do verso 3 até o fim da carta, ele vai desenvolver, a fim de relembrar aqueles seus leitores, de que eles são cristãos, e de que eles não podem se deixar levar pelas falácias dos falsos mestres, pelos seus próprios pecados, e nem tampouco pelos prazeres do mundo, pelas investidas de Satanás. Assim, então, ele os lembra de quem eles eram antes de chegarem à fé em Cristo, antes de serem alcançados pela graça. Eles eram mortos nos delitos e pecados. Portanto, que tipo de vida eles agora deveriam ter? Antes eles tinham uma vida influenciados, dominados pelo império das trevas. Agora eles têm fé em Cristo. Eles foram alcançados. Que tipo de vida eles devem ter? Então, a tese está aqui nos primeiros 2 versos. E do verso 3 em diante ele vai desenvolver aquilo que ele firmou nos 2 primeiros versos. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. A partir do verso 3, então, o apóstolo Pedro vai explicar um pouco mais alongadamente, profundamente, o que ele quis dizer nesses 2 primeiros versos. Então o verso 3, ele começa assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Que afirmação extraordinária nós temos aqui! Não é isso? Quando Deus chama para si os seus, Ele não chama e não dá algumas coisas apenas, mas Ele dá tudo o que precisamos para viver uma vida piedosa
aqui nesta terra e tudo o que precisamos para vivermos a vida eterna no céu de Deus. O que Pedro está afirmando aqui é exatamente isso. Não nos falta nada. Por vezes, queridos, nós falamos sobre isso, internamente, pessoalmente. Quando falamos que precisamos evangelizar, quando somos convocados ao evangelismo, por exemplo, só para citarmos um tema, nós dizemos, ainda me falta, ainda não sei, ainda não consigo, ainda isto ou aquilo, ainda sou pesado de língua, como disse Moisés. Compreendem? Pedro está dizendo aqui, não nos falta nada para vivermos uma vida de piedade aqui nesta terra e para vivermos a vida eterna. Então, a meta e o objetivo de vida que temos agora que somos de Deus é isto: é vida eterna e vida piedosa. E a vida eterna todos nós sabemos o que é. A vida eterna é uma vida santa, perfeita, sem pecado, sem choro, na presença eterna de Cristo. Vida eterna, alegre, plena, cheia de regozijo, cheia de louvor, de júbilo. Esta é a vida eterna. E a vida piedosa, o que é? É viver aqui para Deus. É viver aqui com reverência, com lealdade, com fidelidade, com amor, com obediência, nesta terra. É uma vida alegre e plena, agora. É uma vida transformada moralmente e espiritualmente. Isso é vida piedosa. É uma vida diferente daqueles que andavam mortos nos seus delitos e pecados, influenciados pelo mundo, amando o mundo e os prazeres. Completamente diferente, é o oposto disso. Portanto, é isto que o apóstolo Pedro vai dizer para nós, vai mostrar para nós, vai explicar para nós nesta carta. No capítulo 2, depois você pode ler a carta, e eu peço que vocês façam isso. Por favor, leiamos esta segunda carta de Pedro durante a semana. Leiamos 1, 2, 3, 5, 10 vezes, a carta toda. E nós vamos sendo inculcados com a palavra de Deus, cheios, alimentados com a palavra de Deus. E na medida que vamos estudando aqui, as coisas vão sendo cada vez mais ficando claras para nós. Então no capítulo 2, Pedro mostra o quanto ele está profundamente preocupado que alguns da igreja estavam vivendo vidas muito corruptas. Muitos na igreja vivendo em pecado. E que isso, para Pedro, para Deus, para Cristo, enfim, para a palavra de Deus, é completamente impensável na vida de um cristão. Viver em pecado é impensável, inadmissível nas nossas vidas. Uma coisa é cometer pecado. 1 João vai dizer isso. Se pecarmos, é uma condicional aí. Acontece de pecarmos, porque somos pecadores ainda, infelizmente. Então temos um advogado, vamos a Cristo, pedimos perdão, Ele nos perdoa e nos purifica. Louvado seja o nome do Senhor. Mas viver em pecado, o próprio João, na sua primeira carta, fala isso também. Em 1 João 3,6, ele diz que o cristão não vive em pecado, e não vive pecando. É completamente impensável. Um cristão que recebeu a graça, foi salvo, tem a vida eterna garantida, viva nesta vida aqui, pecando. Não pode. Infelizmente, isso ainda acontece. Pedro estava preocupado com isso. Então, o que Pedro vai mostrar para nós aqui é que há uma íntima e estreita ligação entre a vida de piedade, a vida aqui plena e desfrutando aqui da santidade, da presença de Deus, está intimamente ligada esta vida com a vida eterna. Não pode se ter um sem ter o outro. Não podemos dizer que temos a vida eterna se não temos aqui uma vida piedosa. Uma vida desejosa de nos livrarmos do pecado.
Uma vida desejosa de andar com Deus. Porque se não queremos andar com Deus aqui, como é que achamos que vamos andar com Deus lá? É isso que Pedro vai dizer para nós. É completamente impossível. Se eu não quero andar com Deus aqui, vou querer andar com Deus lá? Não existe isso. O capítulo 2, então, os versos 19 e 20, Pedro escreve assim: o que é que os falsos mestres estavam colocando na mente dos crentes? Prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Os falsos mestres eram corruptos, pecadores, estavam conduzindo outros ao pecado, oferecendo liberdade. Como é que um preso pode oferecer liberdade? Já viu isso? Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu estado pior do que o primeiro. E aí ele continua, só para lembrar aquele texto que muitos de nós já conhecemos. Olha o 21. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Olha que palavra poderosa de Pedro aqui. Não é? Se você conheceu a Cristo e agora rejeita, e agora antes andava com Cristo na sua palavra e agora não mais, Pedro está dizendo aqui para nós que era pior do que se você não tivesse conhecido. Isso quer dizer que você, né, podemos dizer assim, que o inferno vai ser mais quente ainda para você lá. Se é que podemos dizer assim. Vai ser pior, mais duro, porque você conhecia. Não é fato que acontece a mesma coisa dos mestres? A palavra de Deus diz, não queira ser mestre, porque de você vai ser cobrado mais. Quanto mais a gente sabe, nós não somos mais cobrados. É assim na vida. Com Deus não foge a essa realidade. Em outras palavras, se o caminho da piedade é rejeitado, a esperança da vida eterna também é. Compreenderam? Se eu não busco viver aqui com Deus, uma vida de piedade, eu não estou só rejeitando esta vida aqui agora com Deus, eu estou rejeitando a vida eterna. É por isso que é muito estreito, muito junto. Portanto, Pedro nos proíbe de transformar a nossa fé numa, como poderíamos dizer assim, numa apólice de seguro contra o incêndio, para escapar do inferno. Então eu só vivo uma vida aqui de fé para escapar do inferno. Mas a nossa prática de vida continua a mesma. Então, na mente, o que Pedro diz é isso. Na mente eu sou um cristão, mas na prática eu sou um ateu. A esperança da vida eterna e a vida piedosa, elas permanecem ou elas caem juntas. Não há como viver uma sem viver a outra. Então a meta que Pedro coloca aqui para nós é uma vida de piedade aqui e uma vida eterna com Cristo. E ele diz então nesse primeiro verso 3, que isso já foi nos dado, tudo que precisamos para que de fato tenhamos essas vidas. Vida de piedade e vida eterna. Mas ele diz mais, ele diz qual é a fonte para isso. Então, tudo bem, ele diz que nós temos tudo para ter vida eterna e vida piedosa aqui. Qual é a fonte? Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas. A fonte é o poder de Deus. Não está em nós. Não vem de nós. O caminho da piedade e a esperança da vida eterna não estão em nosso próprio poder de produzir ou alcançar. Pois é exatamente isso que Pedro diz nesse versículo 3. E esta é também mais uma das frases das Escrituras que humilha o homem.
porque tira do homem qualquer poder. E o homem é aquele que diz e que acha e que pensa, o ser humano em geral, que tem poder e que domina sobre todas as coisas. Há até um ditado popular, não é? Querer é poder. Poder está no homem. Ele pode tudo. Aí vem a palavra de Deus e diz: você não tem poder para nada. Você precisa, você pode, você vai viver uma vida plena, tanto aqui quanto lá, por causa do meu poder, e não do seu. Não confie em você, no seu poder. Por isso que é uma frase que humilha o homem, porque o coloca no seu devido lugar. Quando se trata de vida eterna e de piedade, tudo já foi providenciado para nós. Veio de fora de nós. Ele quer dizer que nós só podemos ter uma vida piedosa aqui e eterna se nós confiarmos no poder de Deus. Como ele diz aqui, visto como pelo seu divino poder. Confiamos no poder de Deus? Confiamos que Deus pode fazer? Confiamos, cremos e sabemos quem Deus de fato é? Então, 2 pontos aqui. Primeiro, porque é Deus mesmo, por meio de Cristo, como diz Efésios 3:20, que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, que opera em nós. O poder é dele, pertence a ele, e ele faz o que quer, em quem quer, quando quer e como quer. Deus é soberano, sábio, amoroso, justo. Pedro diz que todas as coisas que são necessárias para termos essa vida já nos foram doadas pelo próprio Deus. Mas, obviamente, queridos, isso não significa que nós somos passivos. Então Deus faz tudo e nós não fazemos nada. E como então eu não estou sendo piedoso, então o problema não está comigo, porque não tem nada a ver comigo. O problema está com Deus. E nós também somos ligeiros para culpar Deus. Mas não que nós, então, não precisemos fazer nada. Em Filipenses capítulo 2, verso 12, o apóstolo Paulo escreve desta maneira: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Aqui nós temos as duas coisas. É Deus quem faz, mas eu que desenvolvo. Não é? É Deus que me proporciona desenvolver, fazer, agir. Isso quer dizer que, relacionando ao que Pedro acabou de afirmar aqui nesse versículo 3, que desenvolver a salvação é trabalhar continuamente para realizar de fato alguma coisa. Ou seja, que nós temos a responsabilidade de buscar obedecer a Deus em tudo, efetivamente, procurando viver em santidade de vida, temendo a Ele, admirando e imitando sua pessoa e obra, e assim demonstrando na prática um respeito reverente pelo fato ou por quem de fato Deus é. Onde está então o nosso agir, o nosso fazer, onde está a nossa parte? É de fato em responder aquilo que Deus já fez por nós. Como respondo? Como respondemos a graça que Deus nos concedeu da vida eterna? Como respondemos? Como mostramos para Deus e para nós mesmos que cremos, que aceitamos a oferta graciosa de Cristo? Vivendo com responsabilidade. Vivendo, buscando obedecer os preceitos, as ordens de Deus. Examinando as Escrituras, orando ao Senhor, clamando por sua graça, força, consolo e poder para, de fato, cumprirmos. Estarmos atentos a essas coisas, pois esta é a nossa vida. É o que mais importa. É o que deve vir em primeiro lugar. Pois isso confirma para nós mesmos que temos a vida eterna. E que estamos, de fato, esperando o grande dia. E que oramos e falamos: Maranata, vem Senhor Jesus, venha logo. Porque
Porque, queridos, nós nunca poderíamos ser piedosos ou alcançarmos a vida eterna sem a graciosa ação e poder de Deus. Jamais. Mas tem mais, queridos, vamos pensar por um instante algumas coisinhas. A fé cristã não é meramente um conjunto de doutrinas que nós devemos aceitar. Vamos para uma igreja, eles leem a Bíblia, pegam a confissão, passam para nós e perguntam: vocês confessam? Vocês aceitam? Vocês acreditam nisso? E aí a gente responde: sim, afinal queremos fazer parte da comunidade. Mas a fé cristã não é meramente isso. Inclui isso, tem a ver com isso. Sem dúvida nenhuma. Mas a fé cristã, queridos, é o poder de Deus que deve ser experimentado, vivido. A fé cristã é algo que nós vivemos. É o poder de Deus para a nossa salvação eterna e para a nossa vida de piedade aqui. É um poder que nós devemos experimentar. É no mínimo triste, queridos, perguntar às pessoas se elas conhecem o Senhor e pedir que elas comecem a listar as coisas que acreditam sobre o Senhor. Aí começamos a perguntar de fato assim: sabe quem é Jesus? O que Jesus fez? E as pessoas começam: sim, eu sei quem é Jesus. Ele é o filho de Maria, nasceu da Virgem, poder do Espírito Santo, fez milagres, multiplicou pães, foi bondoso, morreu, foi sepultado, sofreu na cruz, enfim. Essas coisas sobre o Senhor. Mas saber coisas sobre o Senhor não salva ninguém. Muita gente sabe sobre Cristo. O diabo e os seus demônios são crentes. Assustou, né? Eles só não obedecem, não louvam, não adoram, mas eles creem. Eles creem que Deus é. Eles creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eles creem que Deus existe. Mas Tiago vai dizer que o diabo crê e treme. Diferente, não é? Mas é o poder de Deus que nos salva, não apenas sabermos a respeito de Deus. E se o poder de Deus não flui para as nossas vidas e não nos torna, portanto, piedosos, nós não somos de Cristo. Estamos enganados. João, no seu Evangelho, capítulo 1, verso 12, ele escreve assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, verso 14: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Portanto, a marca da nossa filiação, como posso saber onde é que está a marca da nossa filiação? É o poder de Deus. E a marca desse poder é a piedade. Então, como é que nós podemos saber que somos filhos de Deus? Uma das marcas é: somos piedosos. Colocamos o outro em evidência em primeiro lugar. Não queremos e desejamos ser superiores a ninguém. Lembra que Paulo escreve aos Filipenses? Somos servos. Buscamos de fato servir ao outro. Foi o que o próprio Senhor Jesus fez. Sendo rico, se fez pobre. Estando na glória com o Pai, se fez carne, se humilhou, se deixou morrer. Né? Foi cuspido, enfim, ultrajado.
nós temos que ser iguais a Cristo. Isso significa, queridos, um amor pelas coisas de Deus, um amor pela vida de Deus, um desejo. Ser piedoso é um desejo de caminhar nos passos de Deus. Isso tem que estar na nossa mente, no nosso coração, constantemente. E Pedro diz que esse poder, o poder de Deus, foi nos concedido, foi nos dado, é graça. É o nós do versículo 1. São aqueles que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. O poder é dado aos que confiam na justiça de Cristo. E como é que esse poder pode ser então experimentado? Como é que esse poder se torna ativo nas nossas vidas? Primeiro nós vimos o objetivo, é vivermos uma vida piedosa e vida eterna. Segundo lugar, o que nós vimos mesmo? Que esse poder é nos dado, nos é concedido. E em terceiro lugar, como é que então que esse poder nós podemos experimentar nas nossas vidas? Pedro também responde. Olha, ainda no versículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Conhecimento de Deus. Conhecer a Cristo. O verso 2 diz para nós, aqui em 1 Pedro, que a graça foi multiplicada, ou a graça é multiplicada, ou Pedro ora para que a graça seja multiplicada. No quê? No conhecimento de Deus. Aí no verso 3, o poder divino é concedido através do conhecimento de Deus. Queremos ter poder? Precisamos desse poder para viver essa vida piedosa. Como conseguir isso? Pelo conhecimento de Deus. Já nos foi dado tudo. Então não precisamos fazer nada? Qual é a nossa responsabilidade? Já nos foi dado. Não é? É aquela história, né, irmãos e irmãs? Ganhamos um presente, mas não usamos. É um presente? Ou é um estorvo? É um peso de papel? É algo para segurar a porta? Ganhamos um presente. Ganhamos a vida eterna, ganhamos a palavra, ganhamos Cristo, ganhamos tudo. Mas, fechamos, já ganhei, está guardado lá, bem fechadinho, não é? Não pega ar, não estraga. Se você tem isso como prática, como norma, envolva com plástico, né? E tira o ar ainda mais, deixa no vácuo, aí não estraga mesmo, não é? Mas não é isso, pelo contrário. Então ele fala de conhecimento de Deus, e ele fala de conhecimento completo, e esse conhecimento completo, queridos, nós sabemos que tem a ver com conhecimento íntimo, tem a ver com conhecimento relacional, não é? Pessoal. Não é um conhecimento superficial sobre os fatos da vida de Cristo, como já acabamos de dizer há pouco, mas é uma participação pessoal da vida com Cristo. É baseada, portanto, no arrependimento do pecado e na fé pessoal com Ele. Queridos irmãos e irmãs, o mais difícil, creio eu, na vida cristã é nós nos assentarmos diante de Deus e da sua palavra em oração e confessarmos as nossas mazelas, as nossas dificuldades, os nossos pecados, reconhecermos que somos ruins, maus, difíceis, que somos fofoqueiros, que queremos aparecer, queremos ser os melhores, queremos demonstrar que não precisamos de nada e de ninguém. Confessar isso para o homem, para a mulher, para o ser humano, é quase que impensável. E sem Cristo isso não acontece. Mas se temos Cristo, Ele nos dá coragem para olhar para dentro de nós mesmos
e dizer: eu sou ruim mesmo, eu sou isso, eu estou percebendo que eu sou isso, a Bíblia diz que eu sou isso. Como é difícil nós confessarmos os nossos pecados. Porque nós queremos ser os bons, e não achamos que somos maus. Porque somos cristãos, estamos na igreja, então nós somos bons. Mas ele está falando para nós aqui, e conhecimento completo de Deus tem a ver com arrependimento, com confissão, com relacionar-se com Cristo, com ler o que Ele diz e buscar graça no Espírito Santo de Deus para compreender o que Ele está dizendo para mim aqui. Quando Jesus Cristo chega, conta uma parábola e diz que no templo vão orar um fariseu e um publicano. Quando eu abro aquela parábola, quando eu leio aquilo, o que é que eu entendo? O que é que eu vejo? Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que muitas e muitas vezes eu olho para aquela parábola e vejo lá: eu sou aquele publicano que me arrependi dos pecados, que reconheço que sou um pecador e que saio de lá justificado. Mas infelizmente, irmãos e irmãs, pode ser uma grande mentira, e normalmente é. Eu tenho que olhar lá se eu não sou de fato aquele fariseu que olha para o publicano e diz: sim, eu não sou Deus, Senhor, eu não sou que nem esse publicano, pecador, roubador, difamador, escória da sociedade. Não, Senhor, eu sou um fariseu, eu sou um justo. Mas é arrependimento, é confissão, é consciência de quem de fato nós somos. É um conhecimento que vai ser visto na obediência da vontade revelada de Deus. Não é obedecer de qualquer maneira, qualquer coisa. Não é apenas obedecer às leis que estão colocadas pelo mundo, porque isso qualquer um obedece. Mateus 7,21, no final do Sermão do Monte, Jesus diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, nem todos aqueles que estão na igreja, nem todos aqueles que leem a Bíblia, nem todos aqueles que oram, nem todos aqueles que dizem que andam com Deus, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas a palavra de Cristo é clara, como a luz do dia. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás no céu, é esse. Portanto, queridos, quanto mais temos conhecimento de Deus, mais poder nós temos para viver piedosamente, e mais a nossa certeza da salvação vai sendo firmada. Ou será que nós nunca pensamos nas nossas reflexões, nas nossas angústias, nas nossas dificuldades? Será que nós nunca pensamos assim: será que eu sou salvo? Será que eu vou para o céu? Será que se Jesus voltar agora eu estarei com Ele? Será que nunca tivemos essa dúvida? Pois quanto mais nós lermos as Escrituras, mais nós seremos firmados, estaremos firmados nas suas promessas. De que a nossa presença na eternidade com o Senhor não depende de nós. Depende de Cristo, de Deus. Ele já fez tudo que foi preciso. Tudo que é preciso. Nós temos certeza que sabemos disso por experiência própria. Perguntei há pouco: como é que nós podemos saber se somos salvos? Quando nós vemos a glória e a excelência ou a virtude de Deus mais claramente, e nós só vamos ver a glória, a virtude, a excelência de Deus mais claramente quando nós olhamos para as Escrituras, quando nós olhamos para Cristo, o favor de Cristo, a pessoa de Cristo, o sacrifício de Cristo e a ressurreição de Cristo. Eu não vejo a glória de Deus, acho que eu não sou crente. Olhe para as Escrituras, busca o Senhor nas Escrituras.
Deus colocou, pelas Escrituras nós sabemos que Deus colocou as suas afeições em nós, o seu amor em nós. E aí então nós vemos, e aí então nós vamos perceber, que temos poder para vivermos como deveríamos viver, como cristãos verdadeiros. Essa palavra vai sendo inculcada em nós, assim como foi ordenado ao povo de Israel, que ensinasse a criança no caminho que ela deveria andar, deveria inculcar a palavra nela, no caminho, assentado, em todo tempo, em todo lugar, em todo instante, inculcar na mente da criança a palavra. Nós, quando nascemos de novo, somos regenerados, somos como crianças. Essa palavra precisa ser inculcada em nós, dia após dia, para então conhecermos as promessas de Deus, a vida de Deus, termos certeza cada vez mais firmada na vida eterna com Deus, e desenvolvermos aqui uma vida de piedade. É o conhecimento de Deus. Olha o versículo 4 então. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Olha outra afirmação estonteante. Pelo conhecimento de Deus, quanto mais temos dele, mais participantes nós somos na natureza de Deus. Mais nós somos parecidos com Cristo. Mais nós amamos como Cristo. Mais nós somos bondosos como Cristo. Mais nós temos domínio próprio como Cristo. Mais participamos da natureza divina. Mais os seus atributos comunicáveis são vistos em nós. O conhecimento de Deus é que leva à vida eterna e à piedade. Ele é dito aqui por Pedro como ser o conhecimento das preciosas e muito grandes promessas de Deus. E nós precisamos entender então, queridos, de que isso é para nós, os eleitos. Nós somos incluídos nisso. Não é para o apóstolo Pedro apenas, porque ele já disse no começo da carta: fé igualmente preciosa que vocês obtiveram, a mesma fé que eu, Pedro, recebi, a mesma fé que o meu amigo, irmão, apóstolo Paulo recebeu, é a mesma que você recebeu. Portanto, nós precisamos ter esse entendimento de que nós fomos incluídos, que essas promessas nos pertencem. Efésios capítulo 1, a partir do verso 15. Efésios 1, a partir do verso 15, nos diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, olha aí, são piedosos. Paulo ouviu isso deles. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Eles eram piedosos, eles já tinham recebido a graça, e Paulo continuava orando por eles. Dava graça por eles. Para quê? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda. Mas eles já não eram piedosos. Eles já não eram salvos. Mas ele ora. Vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E diz mais: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Vocês precisam saber que vocês foram chamados e vocês têm a vida eterna. Isso precisa estar claro, vivo na mente de vocês. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Queridos, quanto mais nós soubermos a respeito da glória eterna, da vida eterna, da bênção que é
do regozijo, da coisa extraordinária que é a vida com Deus, no céu de Deus, nós vamos querer ou não vamos querer? Não, é muito bom aquele negócio lá, eu não quero não. Gente, é muita bênção. Lá não vai ter choro, não vai ter morte, lá não vai ter tristeza, lá não vai ter dificuldade. Lá é só alegria, é só louvor, é só presença de Cristo, é saúde completa, plena, é uma delícia. Eu não quero não, eu quero ficar aqui. Quanto mais eu conheço das promessas de Deus para nós, mais eu vou querer esse negócio. Ou não é verdade? É por isso que a gente fica triste quando alguém diz que quer ficar por aqui, que não quer morrer, que quer... Não, Jesus não pode voltar tão já, não. Não conhece as promessas de Deus. Não sabe o que é Bíblia. Nunca leu. Não é cristão. Só pode. A única conclusão que eu posso chegar. Então nós vamos observar que, assim como no verso 3, o nosso conhecimento, ou o conhecimento do nosso chamado à glória, fortalece a nossa vida aqui de piedade e nos traz claras lembranças e entendimento do que é o céu. Nesse verso 4, as promessas de Deus nos libertam da corrupção do dia a dia, do pecado, e nos fazem participar da natureza divina. Quanto menos pecado cometemos, mais temos de Deus, mais andamos com Deus, mais participamos da sua natureza divina, da sua natureza. É matemática isso. É simples. Mas então, ele está dizendo para nós aqui, não é? Voltando lá em 2 Pedro. Pelas quais nos têm sido doadas as suas, versículo 4, suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornei coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Quais são as suas preciosas e muito grandes promessas? Quais são as suas ricas e imensuráveis promessas, como é o título do nosso sermão? Quais são? Algumas apenas. Promessas de vida abundante aqui e de vida eterna no céu de Deus. Algumas coisas nós podemos lembrar. João 1,12 diz que nós somos tornados filhos de Deus na presente vida. João 1,12. A todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Promessa que Ele nos dá de sermos filhos dEle. 2 Coríntios 5,17 vai falar que nós somos feitos novas criaturas. É o poder da ressurreição. Da ressurreição, agora, pois éramos mortos em nossos delitos e pecados, e a promessa da ressurreição depois da nossa morte física. Promessa rica. Já conseguimos imaginar que grande bênção é? Alguém ressuscitar? Parece que nós estamos tão acostumados como cristãos, ouvirmos sobre ressurreição, mas uma coisa corriqueira. É tranquilo, é fácil. A gente ora aqui, ressuscita um aqui, acolá, a dar com o pé. Não é? Moleza. Mas ressurreição. Lembra-se quando Jesus foi e ressuscitou a Lázaro? Nos lembramos que quando Jesus estava na cruz do Calvário, houve trevas e houve ressurreição, mortos saíram dos túmulos. Já conseguiram pensar numa coisa como essa? De repente, o parente está em casa e chega o morto-vivo lá. O ressuscitado chega. O que aconteceu? Imagina o espanto. Imagina o terror. Não é? Ressurreição. Novas criaturas. Fomos ressuscitados aqui, agora na nossa vida espiritual, como também seremos ressuscitados na vida física. O que mais que fazem parte dessas ricas e preciosas promessas é que Deus promete estar sempre conosco. Isaías 41:10 fala quanto a isso. Temos segurança. Ele promete estar conosco. O próprio Senhor Jesus diz isso para nós em Mateus 28,
capítulo 28, verso 20. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é verdade não só na evangelização, que é o contexto desse texto, mas como também, óbvio, Ele está conosco. Ele promete estar conosco. Isso é rico? Isso é precioso ou não? É muito rico e muito precioso. Ele promete mais. Em Romanos 6, 22, Ele promete nos libertar do pecado e nos dar então essa vida eterna. Vida em santificação, aqui. É possível nós vivermos sem pecado. A palavra de Deus nos diz isso. Mesmo ainda sendo pecadores. É possível. E esse deve ser o nosso alvo, o nosso objetivo, viver sem pecar. Ele diz e promete que de nós sermos, aqui estamos caminhando para isso, mas em Romanos 8, 29, a sermos semelhantes a Cristo. Romanos 8, 29. Eu não vou ler todos esses textos, depois vocês ouçam a gravação e anotem, e pesquisem os textos lá. E por último, esse eu quero ler, Filipenses 3, 20 e 21. Filipenses 3, 20 e 21. Que rica promessa! Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Promessas de Deus. Por isso que elas são ricas e são grandes promessas, pois elas são firmadas em Cristo, elas vêm de Cristo, por causa de Cristo, elas vêm por Cristo. Essas ricas e muito preciosas e imensuráveis promessas. Então, queridos, nós precisamos desesperadamente saber que essa libertação do pecado que Deus em Cristo nos concede, e essa semelhança com Deus acontece quando conhecemos e confiamos nas suas promessas. Quando confiamos nele. Na prática, isso significa o quê, queridos? Que nós devemos ir diariamente à palavra de Deus e procurarmos por essas promessas. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos, com essa intenção mesmo. Eu quero ler a Bíblia, eu quero encontrar essas promessas e quero viver por elas e nelas. Eu quero ser beneficiado. Sem medo, sem vergonha. Pois elas são para nós. Queremos viver uma vida piedosa, sem pecado? Queremos ter a vida eterna de fato marcada na nossa alma, e aquele desejo cada vez mais vivo de estarmos, queremos? Está aqui na palavra. Diariamente. Essas ricas e imensuráveis promessas estão claramente vinculadas ao abandono do pecado. Então nós devemos tê-las em nossas mentes o tempo todo e usá-las para, por um lado, vencermos as tentações e, por outro, impulsionarmos a prática de boas obras, de justiça e de amor. É por isso que nós temos que buscar as promessas de Deus na sua palavra, para vencermos as tentações, para nos livrarmos dos pecados e para nos impulsionar a vivermos para Cristo, a vivermos piedosamente, a fazermos as boas obras, a vivermos como Cristo. É o que ele diz no final, aqui Pedro, do versículo 4, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. E corrupção aqui é paixão, é luxúria, é desejo maligno da nossa carne, do nosso eu. É o que todo homem e toda mulher quer, deseja, busca, em tudo que faz. Quando desvincula de Cristo, quando vai estudar, galgar um curso melhor, por que vai fazer? Por quê? Por que queremos um trabalho melhor?
Por que queremos ganhar mais? Por prazer, por mostrar, por querer ser, por dizer que tem. Se é sem Cristo, se não está vinculado com as promessas de Deus, então é desejo carnal, é desejo maligno, não é abençoador. Então é para nos livrar disso. Isso significa que há uma batalha contra a corrupção do nosso próprio eu. E essa batalha, queridos, é travada exatamente aí, nos nossos desejos e paixões. É aí que ocorre essa batalha. É interna, é no coração, é dentro de nós. Queridos, nós somos tentados e pecamos através de promessas de prazer e de felicidade que nos são feitas a todo instante. Os falsos mestres estavam fazendo isso com aqueles crentes. O mundo faz essas promessas. O nosso próprio eu promete coisas para nós. Se você mentir na sua declaração de imposto de renda, você vai ter mais dinheiro e vai ser mais feliz. Porque com dinheiro você compra a felicidade. Diz o mundo. Se você se divorciar do seu cônjuge e se casar com outro, certamente a sua felicidade vai ser plena. Eu já ouvi da boca de um infeliz que se divorciou da esposa. Ele disse exatamente isso. Quando eu perguntei por que se divorciou, eu preciso e eu quero ser feliz. Vai ser feliz desobedecendo a Deus. Vai ser feliz. Dizem para nós, se você não mudar o seu relacionamento com o próximo, compartilhando de Cristo com ele, você vai ficar mais livre para viver a sua vida sem ser incomodado por ninguém, sem ser achado, considerado um crentão, um cabeça fechada, um mente fechada. Então não compartilha o Evangelho. Você vai ficar mais tranquilão. Irmãos e irmãs, as promessas de Deus estão claramente diante dos nossos narizes. A menos que nós iniciemos e vivamos os nossos dias munidos dessas valorosas e grandiosas promessas, nós estaremos totalmente vulneráveis à tentação. Mas se nós estivermos diante dos nossos olhos as coisas surpreendentes que Deus nos prometeu agora e na vida futura, o seu divino poder estará presente e nós escaparemos do pecado e da corrupção e nós seremos conformados à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, eu tenho certeza, clara certeza, de que se nós desejamos isso, nós somos crentes, cristãos. Agora, se isso não passa pela nossa mente, aí preciso pôr em dúvida. Assim, queridos, concluindo, busquemos a palavra. Busquemos na palavra o poder de Deus. E com esta intenção que eu acabei de dizer, de conhecermos e de confiarmos nas ricas promessas de Deus, que elas são para nós. Que nós coloquemos essas promessas diante dos nossos olhos e dentro do nosso coração, para que elas nos conduzam para cada vez mais longe do pecado e nos levem para cada vez mais perto de Deus, à semelhança de Cristo, que é o nosso Senhor. E assim, na prática, nós vamos poder viver de fato uma vida piedosa diante dos nossos semelhantes. E nós vamos ter a perspectiva correta e verdadeira e a esperança da vida eterna cada vez mais avivada dentro de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, tenha misericórdia de nós. Faça-nos, ó Deus, faça calar em nós essa palavra. Dá-nos, ó Deus, o desejo profundo, grande, ó Deus, imenso, interminável,
de buscarmos ao Senhor, de buscarmos as suas promessas, de confiarmos, amarmos a sua palavra e buscarmos viver por ela. Nos dê desejo por ela, Deus. Aqui estão as suas promessas. Na sua palavra está a vida. Jesus Cristo é vida. O Evangelho é o poder da salvação para todo aquele que crê. Faz essa obra nas nossas vidas, ó Deus. Dá-nos esse amor pela Tua palavra, esse amor pelo Senhor, esse amor pelas promessas. Faz assim, ó Deus. Louvamos o Teu nome em Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Vamos cantar.